Bom, pessoal, retornando aqui, tá? Então a gente já desenhou o nosso esquemático, fizemos as anotações dos símbolos, verificamos erros, associamos os footprints, tá? Criamos a netlist e agora a gente vai para PCB, tá? Esse daqui tem muita coisa que pode se falar, tá? Ainda mais sobre criação de PCB, daria para dar um curso sobre criação de PCB, não é o nosso caso, tá? Eu quero introduzir vocês ao ambiente nesse momento, tá? Então eu não vou falar todos os detalhes, tá? Vou fazer alguns comentários do que vocês podem fazer e os principais usos ali da nossa ferramenta, tá? Então, uma vez que eu tenha tudo isso daqui pronto, eu poderia vir aqui em ferramentas e criar o PCB, tá? Ou eu simplesmente poderia vir aqui e clicar no ícone, tá? Se vocês forem ver aqui, ele vai rodar o PCB New, tá? Para criar o nosso PCB. Então rodei aqui a nossa ferramenta. Vocês estão vendo aqui uma página, tá? Não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem ela é delimitada aqui, né, em razão dessa área em vermelho, e tem uma série de pontos aqui que eu vou comentar com vocês depois para que serve, tá? Mas em suma, ele está nos dizendo que tem uma página aqui para a gente desenhar o nosso esquemático, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é importar justamente a netlist, tá? Para que a gente consiga iniciar o nosso trabalho. Então eu vou vir aqui no botão Load Netlist, tá? Vou carregar a nossa netlist, tá? Tem uma série de coisas aqui que a gente vai ver depois, tá? Mas vou carregar a minha netlist, que representa aquele nosso circuito, tá? Então vou vir aqui, vou navegar onde eu tinha salvado a minha netlist para o circuito, vou clicar no abrir, e aí vocês vão ver que ele vai dar um monte de mensagens em verde aqui, informando que ele fez a importação da netlist, tá? Pessoal, uma coisa importante, tá? Se surgir alguma mensagem vermelha aqui, significa que vocês têm algum erro, possivelmente o erro ou no esquemático, que vocês não fizeram a verificação lá elétrica, tá? Falta alguma conexão, algo do gênero, ou vocês não atribuíram um footprint, tá? Mas em suma, vamos supor que tudo esteja ok. Eu vou dar aqui um update PCB, tá? Vou fechar. Vocês estão vendo lá que apareceu aqui um monte de coisa lá em cima. Vou fechar e agora eu consigo carregar aqui um monte de componentes para um lado e para o outro. Eu vou clicar nessa posição aqui mesmo, inicialmente, e vou dar um zoom para vocês verem que são os nossos componentes. Então ele colocou aqui todos os componentes que a gente tinha feito no nosso esquemático, tá? Eu posso fazer com as ferramentas usuais que a gente já aprendeu a fazer, né? Eu estou aqui na opção aqui de seleção. Eu posso vir aqui ou clicar com o botão direito, selecionar mover, ou dizer o que eu quero selecionar especificamente, tá? Posso rotacionar, posso deletar, tem um monte de coisas que eu posso fazer de movimento. Mas se eu clicar aqui no Move, e vocês já vou mostrar que vocês têm que ter um certo cuidado, ele vai movimentar tudo, tá? Se eu vir aqui no componente e selecionar o componente, selecionar o Move, vocês estão vendo aqui que ele está fazendo a movimentação do componente e movimentando uma série de linhas que são justamente as trilhas, né? As conexões elétricas com os outros componentes. Então eu clico aqui, ele fez a movimentação. Vocês têm que tomar cuidado um pouquinho com essa ferramenta. Se vocês não cuidarem e vierem aqui em cima do 1 e movimentar, vocês vão movimentar só a anotação do componente, tá? Ou só o valor dele, só o tipo, e vocês não querem fazer isso. Então uma dica para vocês conseguirem sempre movimentar o componente e não se enganar e de repente pegar aqui o J2 ao invés do componente, é vocês irem em cima de uma ilha, tá? Então vou vir aqui em cima da ilha, por exemplo, vou clicar no movimentar e aí vocês veem que como não é possível movimentar a ilha em si, vocês acabam movimentando o componente como um todo, ok? Então fizemos aqui o posicionamento desses componentes. Eu posso agora vir aqui, selecionar todos esses caras e posso fazer um espaçamento aqui, tá? Então tem uma série de coisas que ele nos permite fazer nesse cara, tá? Mas eu vou simplesmente movimentar os componentes para um lado para o outro, tá? Mais ou menos seguindo a ideia da placa que eu quero criar. Então, uma coisa que é legal, eu não sei como se faz isso no Windows, aí vocês teriam que verificar, mas eu acredito que seja possível, é que no Linux eu consigo visualizar lado a lado o esquemático e a PCB. Vai ficar um pouquinho pequenininho agora, tá? Mas serve para dar a ideia do que eu quero fazer. Imagina que vocês não lembram mais o que é o J1, o que é o J2, tá? Qual é a diferença entre esses componentes, tá? Então que vocês queiram verificar, vocês não lembram o que é. Então se vocês clicarem aqui no J2, por exemplo, e apertarem movimentar, clicamos aqui no J2, vocês podem ver que no esquemático ele já selecionou. Ó, se eu clicar em cima desse outro aqui, ele vai me indicando quais são os elementos no esquemático, de forma a eu conseguir me lembrar do que está acontecendo. Tá? Fica um pouquinho pequena aqui a tela, como eu sei o que eu
que os conectores J1 e J2 se referem a acionamento, J3, J4, J5 se referem a conexão das cargas. Eu vou ampliar aqui a tela rapidamente, só para fazer um posicionamento inicial, ok? Então vamos fazer isso. Então aqui, vamos lá. Eu tenho J2 eu vou clicar, movimentar aqui para um lado. Onde é que foi parar o J1 aqui? O J1 está aqui. Clicar em cima dele, movimentar. Então eu já desloquei o J1 e o J2. Eu sei que o que a gente pode fazer também, tá, pessoal? É selecionar uma série de componentes e deslocar todos eles, tá? Então vou fazer isso aqui só para facilitar aqui no início. Eu sei justamente que o 1 aqui, perdão, clicar de novo para desselecionar. Eu sei aqui que o 1 é o nosso optoacoplador, então vou deixar ele bonitinho ali, tá? Tô curioso ali o que ele tá. Ele tá fazendo aqui uma associação das trilhas, tá? Eu vou clicar, vou botar aqui do lado do conector, tá? E aí já vale a pena comentar um pouquinho a respeito desses pontos que vocês estão vendo, tá? O PCB-NIL, ele trabalha, na verdade todos os CADs de PCB, ele trabalha com uma grade que serve para nos auxiliar a fazer o posicionamento dos diferentes componentes, tá? Clicando no botão direito aqui do mouse, vocês vão ver que eu vou ter a opção aqui do grid, tá? Então eu posso fazer seleções diferentes do grid. Tradicionalmente em eletrônica é muito comum a gente trabalhar com a noção de mils, tá? Onde vocês teriam aqui a relação do que é essa distância, tá? Então poderia ter aqui 100 mils correspondendo a 2,54 milímetros, tá? Eu vou botar o nosso grid em milímetros, só para ter uma referência, tá? Onde eu vou fazer com que a separação, na verdade já estava assim, tá? Mas eu posso distanciar, botei aqui em 2 milímetros e meio, né? Eu posso botar o grid em 1 milímetro. Então se eu botar o grid em 1 milímetro, significa que cada vez que eu fizer um deslocamento aqui, pessoal, vocês vão ver que eu movimento de milímetro em milímetro no nosso componente, o nosso footprint, tá? Então justamente desta maneira eu consigo fazer meu posicionamento bem exatinho, tá? Então estou movimentando de milímetro em milímetro. Vocês talvez vejam que não fica exatamente alinhado, justamente pelo fato que esses meus componentes não são necessariamente métricos, tá? Então isso é uma outra característica que a gente tem que levar em consideração, tá? Mas poderia aqui trabalhar em mils também, ó. Então se eu quiser trabalhar em mils, trabalhar, por exemplo, em múltiplos de 10 mils, vocês vão ver que o posicionamento fica bem mais fino, né? Eu consigo, inclusive, alinhar os componentes se for o necessário. Bom, então vamos continuar fazendo o nosso posicionamento aqui. Só uma coisa interessante para vocês, tá, gente? Eu posso posicionar o componente inteiro em razão do grid, como eu tinha comentado com vocês, tá? Lembrando que o nosso grid está de 1 em 1 milímetro. E vocês viram que antes tinha acontecido de ficar desalinhado. Eu vou forçar o alinhamento de novo, só para mostrar para vocês que realmente fica desalinhado, tá? Então vou movimentar. Ó, vamos ver se eu consigo aqui forçar o desalinhamento. E aí digamos que no grid de 1 milímetro eu quero fazer o alinhamento, por exemplo, em pinos, tá? Eu quero que esse pino 1 fique alinhado com esse pino 1 aqui, verticalmente ou horizontalmente. Então ao invés de eu selecionar o componente, eu posso selecionar o pino, como vocês estão vendo aqui, clicar no movimentar, e aí, gente, vocês vão ver que o correto seria eu movimentar de linha de grid, né? Ou seja, de ponto em ponto, tá? Então vamos aqui de novo, ó. Aqui não tinha atualizado, mas às vezes fica clarinho aqui demais. Vamos clicar no movimentar e ele está aqui movimentando de milímetro em milímetro, perfeito? Exceto quando eu quero fazer o alinhamento, no caso que ele é suficientemente inteligente, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó. Troquei milímetro a milímetro. Ele não está alinhado ao grid de 1 milímetro, justamente porque eu tinha mexido ele num grid diferente. Mas digamos que eu queira que esse pino aqui do J2 fique alinhado com o pino do J1. Razão pela qual vocês querem fazer isso. Imaginem que vocês estão fazendo um shield para o Arduino e os espaçamentos têm que ser exatos, tá? Então nessa situação vocês teriam que realmente fazer o alinhamento dos pinos, porque os protoboards ou os protoboards, se vocês forem usar o shield no protoboard, ou o barramento de expansão do Arduino, ele tem um certo espaçamento que tem que ser respeitado. Então eu clicaria aqui no pino e eu vindo aqui em cima do pino, não sei se vocês vão perceber, vamos ver aqui, só deixa eu voltar aqui,
Vou selecionar o pino, vou clicar no movimentar e vocês vão ver o que aqui? Que eu consigo fazer o alinhamento no nível do pino. Agora eu não estou conseguindo aqui, só para mostrar para vocês, tá? Um pouquinho. Vamos ver aqui o que eu estou fazendo de errado. Tinha acabado de fazer isso. Vamos lá fazer o alinhamento aqui. Eu tenho que alinhar o centro com o centro, tá? Porque ele não está me permitindo fazer isso agora. Aqui. É que marcou a linha aqui diferente, só um pouquinho. Tá, aqui. Na verdade vocês estão vendo que ele está tentando fazer o alinhamento com essa linha vertical aqui que eu criei, tá? Então, na verdade, eu tenho que vir aqui no centro do pino. Ver se eu consigo selecionar bem o centro desse pino aqui. Vocês estão vendo que eu não consigo, né? Tá? Vamos ver aqui, fazer a movimentação, ó. Tá vendo ali que ele tenta... agora sim, ó, agora eu consegui alinhar, ó. Então, na verdade, é que o outro estava alinhado com o grid e esse não, tá? Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui? Vou vir de novo, clicar aqui no pino, clicar em movimentar. E aí, ó, vocês estão vendo aqui, ao invés de ele fazer o deslocamento simples de milímetro em milímetro, ele agora permite que eu faça um alinhamento pino a pino. Então, isso daqui acontece quando, ao invés de eu clicar no componente inteiro, eu clico no pino que eu quero fazer o alinhamento, entenderam? Então, tudo bem, tem os dois terminais aqui, estão juntinhos até demais, vamos distanciar eles um pouco verticalmente. Vocês estão vendo que os pinos estão alinhados, né? Então, fiz o alinhamento dos meus pinos. Vamos fazer o alinhamento aqui do CI inteiro. Opa, desculpe. Aperto ESC quando tem alguma coisa que eu não quero, né? Vamos selecionar esse cara aqui. Aí é uma questão se a gente quer, o que a gente quer fazer alinhamento aqui, né? Vamos ver se eu consigo aqui fazer o alinhamento do pino. Estão vendo ali que horizontalmente agora eu consigo fazer o alinhamento. Fiz o alinhamento aqui do pino do CI, né? Deixando um espacinho aqui, não precisa ser uma placa super apertada. E agora eu vou fazendo o posicionamento do restante dos meus componentes, né? Então aqui, relembrando, só pra gente ver aqui qual era... Opa, desculpe que eu fiz uma outra coisa aqui. Só pra gente ver qual era o... Só pra gente ver qual era o nosso componente aqui. Eu preciso agora posicionar o R2. Então vamos pegar o R2. Que está aqui. Vou movimentar ele inteiro. O R2 vai ficar direto aqui com o pino, né? Então, por enquanto vou fazer uma movimentação aqui inicial dele. Depois é o BC. Vamos movimentar esse cara. E aí eu tenho o R3. O R1 eu já posicionei, não, né? Temos que movimentar o R1. Então vamos pegar o R1 aqui também. Cadê ele? Tá lá em cima. Vocês estão vendo que ele vai destacando qual é o componente. Então o R1 eu quero mais ou menos nessa posição. Primeiro eu vou fazer um posicionamento básico, tá? Em razão do circuito. Depois eu vou rotacionar. O R2, o R1, por exemplo, eu quero que fique rotacionado ali, tá? Então o que eu posso fazer? Não que isso seja necessário, mas vocês estão vendo aqui que as minhas trilhas estão inclusive cruzadas, né? Então posso vir aqui e simplesmente rotacionar ele, movimentar, né? E deixar ele ligado numa posição aqui que faça mais sentido, né? Porque a gente está criando. Inclusive agora eu notei que os meus conectores estão invertidos, né? Por isso que o J2 está puxando aquela linha lá. Na verdade o que eu quero fazer é o J2 embaixo. Opa, desculpe. Selecionar ele. O J2 embaixo, agora sim. E o J1 lá em cima. Então, vamos pegar o J2 agora. Fazer a movimentação aqui. Tá ótimo. Tá, então botei aqui o J1 e o J2 posicionados. Ah, mas eu quero fazer de novo o alinhamento. Vamos fazer o alinhamento, não tem problema nenhum. Fazer o que aqui? Deixa um pouquinho. Ó, posicionei bem, alinhadinho, tá? Depois a gente vai vendo aqui se a nosso posicionamento faz sentido ou não. Posicionei o R2. Tá? Não vou deixar esse enorme espaço aqui para o R2. Vou rotacionar ele. Ó, maravilha.
De novo, estou deixando o posicionamento fino para depois. Vou pegar o BC. Não, de novo, tem que clicar para selecionar, estou esquecendo. O BC. Então vamos pegar o BC aqui. E aí a gente tem que olhar o jeito que a gente melhor posiciona ele. Acredito que seja esse, tá? Peguei o meu BC. E aí agora tem que posicionar tudo aquilo lá em cima, que é o R3, o LED, o diodo e o relé, né? Então vamos posicionar aqui o LED primeiramente, não, o R3 mesmo primeiramente. Cliquei no R3, estou movimentando ele. Vocês estão vendo que ele está destacando o que é o R3 ali pra gente, né? Tá, maravilha. Ó, vou clicar de novo no R3 para vocês verem que ele destacou, ó, em vermelho, né? Na tela do esquemático. Vou pegar o LED, clicar em movimentar. Depois a gente vai tentando deixar mais interessante. Vocês estão vendo que o resistor aqui, não sei se vocês notaram, mas ele está invertido, né? Então eu vou clicar no resistor aqui, vou rotacionar ele, agora sim, né? Agora faz mais sentido, tá? Meu LED aqui também. Vou rotacionar ele. Ficou mais interessante. Tudo isso que eu estou fazendo me ajuda depois a fazer o roteamento, né, gente? De trilhas que não se cruzam, etc, tá? Vou movimentar aqui o meu diodinho de roda livre. Tá? Vou girar ele. Assim, maravilha. Meu relé. E aí depois, por último, os nossos... Opa, desculpe. Meu relé. E por último, a gente... Só um pouquinho, deixa eu fazer de novo. Que eu apertei uma tecla aqui que não me agradou. Meu relé. Maravilha. E aí os meus conectores, tá? Posso botar o conector comum em cima dele. O comum é o J5, né? Então vamos clicar no J5 aqui. Vou botar o J5, vou botar aqui em cima. E aí os conectores referentes às cargas. O J3 é o normalmente fechado. Vamos lá. Aqui. E o J4 é o normalmente aberto. Ter um posicionamento aqui básico de todos os nossos componentes. Maravilha. Então agora eu vou maximizar minha tela de novo, né? Já que eu não preciso mais do esquemático nesse momento, que eu já montei aqui uma visão geral do meu circuito. Ele está muito espalhado, tá? Eu vou ter que dar uma melhorada aqui nesse espaçamento, mas basicamente é essa orientação que a gente quer. Então eu vou pausar aqui só para fazer o espaçamento mais bonitinho e já continuo o nosso vídeo. Bom, então vocês estão vendo aqui que eu já fiz o espaçamento aqui dos nossos componentes, tá? Talvez algumas coisas aqui não tenham ficado tão maravilhosas. Então aqui, por exemplo, o KRE talvez aqui tenha ficado invertido, mas serve como um primeiro modelo de placa. Eu só vou rotacionar esse cara aqui para deixar no mesmo sentido dos outros, tá? Apesar de ficar a linha cruzada ali, dessa forma eu sei que os parafusos vão estar pro mesmo lado sempre, tá? Talvez aqui ficou para dentro, talvez fosse melhor ficar para fora esse. Vamos botar como uma referência aqui. A gente faça desta maneira. Tá. Maravilha. Posicionei meus componentes. Vocês poderiam ter curiosidade, né, de qual é a nossa dimensão aqui até o momento. A gente consegue estabelecer isso, tá, pessoal? A gente consegue verificar isso daqui. Se eu vier aqui tem uma ferramenta de medição. Onde é que está ela aqui agora? Desculpe. Só um segundinho. Eu consigo vir por aqui, tá? Não é ela exatamente, mas serve para me dar uma ideia da dimensão. Então eu tenho uma placa aqui de 10 centímetros, tá? De comprimento por mais ou menos 6 centímetros de largura. Tá ótimo, tá uma placa muito espaçada, tá? A gente conseguiria apertar muito mais isso daqui, mas para não dificultar tanto o roteamento depois, eu acho que tá para um primeiro trabalho tá excelente. Ok? Bom, então agora que a gente fez aqui o posicionamento básico do nosso circuito, tá? Vocês poderiam se perguntar, né? Tá, e como é que eu vejo o que está acontecendo? Então, se vocês vierem aqui no View, vocês vão ver que vocês têm o visualizador 3D que nos permite enxergar como é que essa nossa plaquinha
estaria, tá? Então aqui está a visão da nossa placa, tá? Os componentes, vocês estão vendo aqui que no caso dos conectores, quem criou lá o símbolo no esquemático não criou o modelo 3D dele, tá? Isso daí vocês podem fazer download depois ou fazer a conexão, mas está aqui a cara básica do circuito. Vocês estão vendo que tá um espaço enorme aqui de placa, tá? A gente poderia aproximar muito mais isso daqui, mas de novo, para um primeiro modelo de placa onde eu quero mostrar para vocês o roteamento e não dificultar tantas coisas, tá bom assim, tá? Óbvio que essa placa aqui a gente conseguiria talvez fazer num terço aqui do tamanho, tá? E aí nesse momento vale a pena explicar algumas coisinhas a mais que a gente tem aqui no nosso trabalho, tá? Uma das coisas aqui que vocês veem na nossa tela aqui do editor são essas camadas que ele está colocando aqui, ou os itens, né? Dependendo do que vocês querem ver. E até interessante que a gente veja isso. Eu quero posicionar aqui no modelo de cobre, na camada de cobre. Deixa eu ver se eu não fiz uma bobagem aqui, fiz tudo no modelo errado. Acredito que não, tá? Que eu estava mexendo nos componentes. Mas basicamente, tá, pessoal, o que a gente tem aqui? Vocês estão vendo aqui que eu tenho a seleção de qual camada eu quero trabalhar, tá? E o que significam essas diferentes camadas? Isso daqui, como vocês estão vendo aqui, a camada... Isso aqui é para o modelo de uma placa dupla face, né? Então tem a camada frontal de cobre, a camada superior, a camada traseira, tá? E aqui eu tenho outras camadas. Então tenho a camada, por exemplo, do silkscreen, que é onde vocês vão ver esses símbolos aqui, o J1, J2, R1, R2. Temos o nosso modelo de placa aí pronto. Uma coisa que eu esqueci aqui, que não sei se vocês perceberam, né? Mas pelo jeito que a placa foi criada, foi tudo posicionado na parte frontal aqui da placa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá tudo por cima. Imagina que em algum caso, por alguma razão qualquer, eu queira colocar um componente desses daqui na camada de baixo de cobre, numa placa dupla face. Então eu posso selecionar o componente e simplesmente clicar no flip, tá? Então vocês vão ver agora, quando eu iniciar minha visão, que o meu relé não está mais na face frontal, na face superior, ele está agora lá na face traseira, tá? Então a gente consegue fazer isso para posicionar componente nas duas faces de visão, né? Nas duas faces de cobre, se for de interesse. Bom, vamos continuar aqui então. Deixa eu desfazer aqui o nosso espelhamento, tá? Vou voltar aqui. Opa, desculpe, não selecionei. Deixa eu desfazer umas coisas aqui. Selecionar ele. Tá, maravilha. Vamos ver se ficou certinho de novo. Tá lá de novo o nosso amigo ali. Em um certo momento vocês devem salvar, né, o que vocês estão fazendo, né, pessoal? Então de vez em quando não se esqueçam de ir lá e salvar, né? Para aqui evitar algum problema. Então, tudo bem, já expliquei aqui uma visão das camadas, que a gente poderia fazer o flip, que poderia botar anotações, né? Agora vamos começar a fazer algumas coisas referentes à placa em si. Uma coisa interessante que a gente pode fazer, tá? Não sei se vocês notaram aqui na visão 3D, ele já é esperto o suficiente para colocar a placa com uma certa margem ao redor, tá? Em razão do dimensionamento do circuito que a gente fez. Mas eu consigo especificar isso aqui manualmente se eu quiser, tá? Então eu vou vir aqui nessa camada aqui que é o Edge Cuts, tá? E eu vou desenhar um polígono que vai corresponder à área que eu quero. O que eu vou fazer aqui, tá? Para facilitar o meu roteamento, eu vou dar uma margenzinha aqui da nossa borda. Deixa eu puxar um pouquinho para cima aqui. Vou dar uma margenzinha aqui da nossa borda da placa, de modo a eu conseguir rotear novas trilhas. Então só um segundinho aqui, só um segundo, cliquei. Vocês estão vendo a linha amarela, né? Então tô mostrando aqui para vocês que eu tô deixando uma margem. Tô tornando a nossa placa maior, né? O que é ruim. Mas para exibir o que eu quero fazer vai servir, tá? Então tô criando aqui o que eu chamaria de zona de corte, tá? Então eu posso vir aqui e simplesmente fechar. Fechei aqui a minha zona de corte da placa. Vou salvar isso daqui. Vou mostrar para vocês a visão 3D, tá? E vocês, não sei se vocês conseguem perceber, mas agora a minha visão 3D aqui ficou com um espaço maior ao redor aqui dos meus componentes. Maravilha, tá? Uma coisa que eu posso fazer, tanto individualmente agora, quanto
individualmente, tá, é setar algumas propriedades globais da minha placa, tá? Então eu posso vir aqui nessa opção, que é o setup da minha placa, e vocês vão ver que tem algumas coisas aqui que eu consigo determinar, tá? Então, propriedades dos elementos gráficos, tá? E regras de desenho, tá? Então, o que eu quero que aconteça aqui com o meu projeto. Então, por exemplo, se eu vou fazer isso daqui correndo a minha placa, não é interessante que eu tenha trilhas menor que 1 milímetro, tá? Milímetro para uma placa feita à mão já é uma coisa pequenininha, tá? Então eu vou botar aqui que a minha largura de placa tem que ser só um pouquinho, tô certo na opção, minha largura de placa tem que ser, de via tem que ser no mínimo 1 milímetro, tá? Aí tem diâmetros, tem outras coisas, espaçamento aqui que eu quero, tá? Isso a gente também consegue fazer por classes aqui de vias, mas no momento não vamos mexer nisso daqui, tá? Consigo fazer algumas outras coisas em termos de máscara de solda, tá? Mas são coisas mais avançadas. Então só especifiquei aqui um tamanho mínimo de trilha, vou dar OK, tá? Aí ele já reclamou aqui, né, que eu não posso ter menor que 1 milímetro. E aqui eu consigo especificar mais coisas, até mais do que isso daqui, tá? Eu poderia especificar aqui na trilha default que eu quero uma trilha de 1 milímetro, eu quero um espaçamento entre trilhas no mínimo de 1 milímetro, tá? E aí eu consigo especificar qual é o tamanho de vias e outras coisas mais. Então eu especifiquei isso, tá? Differential pair, cadê? Tá aqui, desculpe. Vou botar aqui 1 milímetro também. Tá, setei tudo. Nesse momento, gente, eu vou agora selecionar minha camada de cobre superior, tá? E aí eu vou vir nessa ferramenta aqui, que é a ferramenta que me permite fazer as trilhas propriamente dito. O que vocês estão vendo na placa nesse momento, esses fios brancos aqui, são as ligações que tem que ser feitas na minha placa, tá? São ligações que ainda não foram roteadas. Então, enquanto vocês verem essas ligações, significa que tem alguma coisa que deveria ter sido feita que ainda não foi finalizada, tá? Tem algumas coisas aqui mais chatas, por exemplo. Não sei se vocês notam aqui que tem alguns casos que eu estou cruzando as vias aqui aéreas, tá? As vias não roteadas. E eu poderia, nesse caso, eu fiz isso de propósito antes, né? Eu poderia ter simplesmente aqui roteado aqui o meu conector, de modo a não ter essa situação, tá? Não tendo essa situação é melhor normalmente, mas a gente não vai conseguir escapar de todos os casos, e aí realmente a gente vai ter que usar ou outra camada ou achar uma forma de roteamento aqui que nos permita fazer isso, ok? Não é nada de muito especial, a gente simplesmente vai passar de uma camada para outra, tá? Então vou selecionar aqui a nossa ferramenta de vias, e aí, por exemplo, eu começo a conseguir rotear. Então vocês não vão notar aqui uma coisa bem interessante. Quando eu clicar nesse pino aqui, ele vai me mostrar todos os pinos aos quais eu tenho que fazer a conexão daquele ponto. Então ele está me mostrando que eu tenho que conectar daqui até ali, tá? Então, como eu tinha comentado aqui com vocês, basicamente o que a gente vai fazer é clicar num certo pino e ver onde é que eu tenho que fazer a minha conexão, tá? Esse editor aqui, pessoal, ele é um editor interativo, tá? Então, à medida que eu for usando a minha ferramenta aqui para criar minhas trilhas, ele vai me indicar, primeiro, como vocês já notaram, os pinos que eu tenho que fazer a conexão. Vou voltar aqui. Os pinos aos quais eu tenho que fazer uma determinada conexão, tá? E além de indicar os pinos aos quais eu tenho que fazer uma determinada conexão, ele também vai me auxiliar a fazer o roteamento. Então vocês vão ver que eu vou indicar os pinos e ele automaticamente vai tentar fazer o caminho para me auxiliar nesse processo, tá? Eu vou tentar ajudar aqui um pouquinho ele. Poderia rotacionar algumas coisas aqui de modo a facilitar, tá? Mas o nosso objetivo de novo é assumir com todas as linhas brancas de modo a que eu tenha, né, alguma maneira aqui de roteamento aí das minhas trilhas, tá? E se eu ficar alguma linha branca, significa que existe alguma trilha que eu ainda não fiz a conexão. Então vamos começar pelas nossas conexões mais simples, né? Então vamos clicar aqui. Está me indicando que eu tenho que fazer uma conexão direta. Fiz a conexão. Vocês estão vendo ali que a via ele está indicando, né? Eu estou conectando aqui J2 ao pad 1, tá? Mas eu quero que ele me mostre isso daqui, a via como preenchida, tá? Então eu tenho que vir aqui e clicar aquela opção. Então ele está me mostrando ali qual é o fio. Vocês também vão ver que na visão 3D ele vai mostrar ali que existe a via, tá? Então essa via está na camada
superior, tá? Se a gente conseguir fazer tudo numa camada, melhor, né? Senão a gente vai ter que usar as duas camadas para fazer as nossas trilhas. Relembrando o nosso circuito, deixa eu pegar o esquemático aqui e deixa eu colocar a PCB aqui para o lado. Então, relembrando o nosso circuito, né? Se eu selecionar esse pino aqui, esse CI, eu tenho que fazer o roteamento aqui do pino 2 para a entrada 1, né? Vocês notem que não fiz isso daqui talvez da forma mais esperta possível, né? Poderia ter um jeito talvez um pouquinho mais inteligente de ter feito essa conexão, que seria rotear. Então eu vou fazer, rotacionar o nosso conector. Eu vou rotacionar o conector, vou deslocar ele rapidamente aqui. Eu vou apagar a trilha aqui, porque ela não nos serve na posição que ela está. Mas desse jeito eu tirei um cruzamento aqui que só ia incomodar, tá? Então na verdade é o 2 ali, tá? Então continuamos. Vamos aqui. Vamos fazer a nossa trilha aqui, conectando este nosso amigo ali, tá? Este cara vai para cá. Essa ponta vem direto para aquele ponto. Não tem mais nenhuma conexão a ser efetuada ali. Tem ou não tem? Deixa eu ver. Não. Conectamos os dois caminhos, né? Ajuda às vezes ter a visão completa aqui para a gente ver, mas vocês podem notar que não tem nada mais a ser conectado. Isso daqui deve ser a referência de alimentação, é o nosso VCC, né? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou rotear por aqui. Conectar naquele ponto, desse ponto ali, desse ponto colar, e assim eu estou fazendo as minhas conexões. Vocês estão vendo que realmente é o VCC, né? Então liguei o VCC em todos os caminhos. Eu tenho ainda o terra aqui, que é o terra do acionamento, que eu vou fazer aqui para manter a operação toda. Eu vou fazer aqui por fora. Aqui. Vocês estão notando aqui que a posição aqui do a rotação aqui do nosso transistor talvez não seja mais esperta também, então eu vou tentar rotacionar ele só para ficar um pouquinho melhor. Vamos ver se desse jeito ajuda bastante, né? Vou puxar um pouquinho aqui para o lado, vamos pegar nosso caminho, vamos ligar ali. Aqui. Meu Deus. Foi. Esse tipo de coisa aqui não é boa, tá, pessoal? Ficar um canto vivo, tá? Então eu vou apagar esse canto aqui. Vou selecionar ele. Vou apagar esse trecho de via aqui. Na verdade eu vou apagar, acho que ela mais para trás aqui, para eu conseguir fazer melhor agora que eu girei aquele carinha. Deixa eu movimentar ele de novo para cá. Ótimo. Voltamos lá para aquele ponto. Clico aqui, vou clicar aqui na minha via. Ótimo. Feita a conexão. E agora ficou uma coisa bem mais simples, né, de a gente fazer as demais conexões, tá? Aqui faltou uma conexão a VCC, né? Isso. Aqui. Eu vou conectar a VCC. Maravilha. Vou fazer a conexão aqui. Vocês estão vendo aqui que provavelmente pelo distanciamento entre trilhas, ele não está me permitindo fazer essa conexão, tá? Não sei se vocês conseguiram notar. Então o que eu vou fazer aqui é reduzir esse clearance, porque senão a gente não vai conseguir fazer a conexão naquele ponto, tá? Isso eu posso fazer por trilha, tá? Então eu poderia vir aqui, por exemplo, clicar no trecho da trilha, ir em propriedades e selecionar quais são as larguras de trilha, se eu quero mexer nisso ou não. Ou eu posso fazer aqui na placa, tá?
E nesse caso aqui eu vou botar então 0.5. Vamos ver se isso me resolve aqui o meu problema. Agora ele permitiu fazer a conexão, ainda não. Vocês estão vendo ali que ele ainda está brigando em razão disso, tá? Então deixa eu dar um Ctrl Z aqui e de novo nas propriedades, reduzir um pouquinho mais. Talvez pelo tamanho da trilha também ele não esteja me permitindo fazer essa conexão. Agora foi, ó. Eu reduzi e ele conseguiu, não sei se vocês notam, né? Ele fez aqui a ponta redonda, eu consegui fazer essa conexão. Continuamos aí com o restante das conexões. Tá? Vou ligar este ponto a este ponto. Aqui agora ficam umas conexões bem óbvias, né? A gente já fez, acho que a parte mais chata do roteamento. Tá? Vocês veem que não é uma coisa assim muito difícil, tá? De ser feito na realidade, tá? Vou fazendo aqui todo o meu roteamento. Aqui. Ó, vocês estão vendo que eu tentei vir aqui conectar nessa ilha de forma errada e ele não me permitiu, né? Eu tenho que ele mesmo tá me auxiliando, né? Ó, não tens como tu fazer por aquele caminho. Então aqui basicamente o que eu faço é vou vir aqui por cima, clicar, vou vir para aquela ilha. A1 aqui, vocês estão notando que ele não vai me permitir fazer para aquele ponto, né? Então vou vir aqui, dar um espaçamento maior aqui, fazer a conexão. Então, ele vai ajudando a gente a fazer a formatação das ilhas, tá? Alguém vai perguntar, mas não existe uma opção aí que me permita fazer isso de uma forma mais simples? Existe o roteamento automático, que nem sempre dá um resultado tão bom, tá? Que eu já fiz aqui uma rotação para nos auxiliar naquele ponto ali. Nem sempre dá uma situação tão boa. Normalmente essa ferramenta aqui é mais que suficiente, tá? Para a gente fazer todas as nossas conexões. Então vocês notam aqui, pessoal, que o que eu fiz, né? Consegui fazer o roteamento da placa inteira. Não estou enxergando aí nenhum ponto que não tenha sido conectado. Então essa seria uma placa que eu conseguiria fazer ela em faz simples, tá? E aí eu conseguiria inclusive, vamos salvar aqui a nosso ponto de trabalho, conseguiria inclusive aqui ver toda a placa devidamente roteada, tá? Então conseguimos aqui fazer, eu acho que nem precisaria ter dado aquele espaço a mais, tá? Eu conseguiria ter feito diretamente aqui rente à placa. Mas em suma, para uma primeira placa, temos a placa pronta, temos todas as trilhas aí previstas. Vocês poderiam decidir, minha trilha de VCC é uma trilha que eu quero que ela tenha um tamanho maior. Então poderia vir aqui, selecionar a trilha, né? E selecionando aqui os diferentes caminhos. Como é que eu fiz para fazer essa seleção aqui, tá? Se eu clicar desse jeito, eu vou selecionar só um segmento. Se eu clicar com Ctrl, eu vou ver todos os segmentos. Então venho aqui, clico em propriedades, consigo dizer, não, essa é uma trilha VCC, então eu quero 1,5 mm. Então ele já vai tornar a nossa trilha um pouquinho mais grossa, tá? Na verdade eu acho que ele tornou só aquele trecho ali, deixa eu ver. Sim. Então só um segundinho aqui. Vamos selecionar então tudo manualmente. Vamos pelo... Aqui nesse caso eu aperto ESC, essa, Shift, 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 Shift. Agora acho que sim. A gente vai conseguir fazer todas as propriedades juntas, tá? Vocês estão vendo que é uma ferramenta que a gente tem que ir mexendo e brincando, né? Para descobrir tudo que a gente poderia fazer com ela. Agora sim, selecionei e montei a minha trilha ali de VCC. Poderia dizer também, não, a trilha aqui referente ao terra, eu quero que seja uma trilha maior, né? Um pouquinho. Aqui. Na verdade é as duas. Aqui ele não pegou a pontinha. Aqui. Aqui. Maravilha. Então vou vir aqui em propriedades, que é a tecla E, né? Se vocês quiserem, eu vou botar uma trilha de 1,5 mm, tá? E assim por diante, né, pessoal? Então vocês poderiam aqui ir mexendo. Por exemplo, a parte aqui talvez que fosse interessante a gente mexer seria a parte referente aqui aos terminais do relé, né? Então poderia vir aqui e setar as minhas trilhas para serem trilhas mais grossas, de modo a eu conseguir ter uma condição maior de corrente. Então aqui eu vou botar 2 mm, a senhora trilha, tá?
todas as trilhas aqui referentes, tanto faz, né? Eu tenho que selecionar tudo, então vamos selecionar todas elas, tá? Todas as trilhas aqui referentes às conexões do nosso relé, eu vou lá e vou colocar como 2 milímetros. Então minha etapa de potência aqui tem umas trilhas maiores, tá? E tem outras coisas que a gente pode fazer, tá, pessoal? Consigo fazer plano de terra, fazer ele fazer automaticamente as conexões ao plano de terra. Deixa eu até ver se aquele conectou direitinho, acredito que sim, né? Tá ali a nossa conexão, tá? Consigo fazer tudo isso. Conseguiria também posicionar a trilha, se eu quisesse, né, na camada de baixo, tá? Mas eu acho que para um primeiro momento a gente já fez uma bela evolução, né? Então, vendo de novo a nossa placa, né? Vocês estão vendo aqui as trilhas mais grossas, né, aparecendo, tá? São trilhas bem grandes mesmo. E acredito que o nosso circuito, a grosso modo, esteja todo ele conectado, ok? Então, fizemos aí um primeiro projeto de PCB. A questão que viria em seguida é, tá, ok, e disso daqui eu faço o que, né? Aí vem o processo de confecção da PCB, que aí tem vários métodos que a gente pode utilizar, tá? Mas que basicamente a gente vai fazer uma impressão, tá, pessoal? A gente vai exportar um arquivo GARP, ou vou fazer uma impressão das minhas visões aqui de trilhas, tá? De modo a eu conseguir gerar minha placa. Mas isso é uma coisa mais específica a cada técnica que a gente for utilizando, então isso daí fica mais pra frente. Eu acho que para um primeiro momento já temos aqui o suficiente para a gente começar a brincar, ok?